Olá, pessoal. Eu sou a professora Elisângela Souza e o tema da nossa aula é História do Trabalho. Sim, nós temos uma agenda bacana hoje. Vamos falar sobre a história do trabalho, vamos contar um pouquinho sobre como que surgiu o trabalho, vamos falar um pouquinho também de ética, cidadania e o trabalho, né? Como é que é o trabalhador, como é que pode trabalhar a ética também aqui conosco, ok? Ah, então vamos lá, pessoal. História do trabalho. Comecemos então para a gente entender realmente o que é trabalho. Vamos trabalhar em cima de um dicionário crítico do trabalho e tecnologia, organizado por Antônio Davi Catani, ou David, não sei se é Antônio David ou Antônio Davi, mas vamos lá. E também a socióloga brasileira Elida Rubini Ledic. Ela utiliza algumas referências para conceituar o que é trabalho, tá? Então vamos lá. Pressupondo-se exclusivamente o trabalho humano, como na acepção de Marx em O Capital, o trabalho é a atividade resultante do dispêndio de energia física e mental, direta ou indiretamente voltada à produção de bens e serviços, contribuindo assim para a reprodução da vida humana, individual e social. Ok? Prestemos atenção ao fato de que, como diz a autora, o trabalho é considerado condição para que os seres humanos se desenvolvam e sociedades humanas elas continuem a perpetuar, continuem a existir, tá? Mas isso é um conceito atual, difundido a partir do século XIX, na época da Segunda Revolução Industrial, por Karl Marx, lá para os anos de 1818 e 1883. E Frederick Engels, de 1820 a 1895, tudo isso dentro do livro O Capital. Ok? Então vamos pegar aqui o nosso vídeo para que a gente possa falar um pouquinho sobre o mundo do trabalho de uma maneira mais leve, né? Um pouquinho de história, um pouquinho aí para vocês situarem o que é trabalho, ok? Bora pro vídeo? Olá, alunos! Hoje vamos aprender sobre o trabalho no Brasil. Ao longo da história, as atividades de trabalho se desenvolveram de diversas maneiras, tanto no meio rural quanto no meio urbano. A pintura da artista Tarsila do Amaral retrata o início da industrialização no Brasil, período em que as fábricas concentravam grande parte dos empregos nas cidades. A história do trabalho no Brasil é marcada pelo longo período de escravidão e pela inserção de mão de obra imigrante para o trabalho nas fazendas de café e na indústria no início do século XX. O trabalho escravo predominou no início da colonização portuguesa até 1888, quando foi abolido. A população escravizada não recebia pagamento nem tinha qualquer direito. O longo período da escravidão no Brasil atrasou o desenvolvimento político, social e econômico do país, com reflexos até hoje na sociedade. O trabalho livre também ocorria em menor proporção, desde a colonização, em diversas funções na lavoura e na mineração, por exemplo. Ele passa a ser regulamentado no final do século XIX, no contexto de incentivo à imigração europeia. Ao longo do século XX, com o desenvolvimento industrial, as atividades de trabalho na cidade se desenvolveram com maior intensidade e vários direitos trabalhistas foram conquistados. De modo geral, as diversas atividades de trabalho podem ser organizadas em formais e informais. O trabalho formal é aquele legalizado perante o poder público. Nesse tipo de trabalho, há pagamento de impostos e taxas, e os direitos trabalhistas estão garantidos ao empregado, como salário, férias, licença maternidade. Na década de 1940, no governo de Getúlio Vargas, com o crescimento da atividade industrial, as leis que garantiam direitos trabalhistas foram organizadas na Consolidação das Leis do Trabalho, o CLT, de 1943, que resultou na criação da carteira de trabalho. Assim, a pessoa empregada, com base na assinatura na carteira de trabalho, passava a ser considerada um trabalhador formal, realizando determinada jornada de trabalho e recebendo um salário. Há também aqueles que exercem atividades econômicas por conta própria. São os trabalhadores autônomos.
Advogados, feirantes, médicos e pedreiros são exemplos de profissionais que costumam trabalhar como autônomos. As atividades em que não há vínculo com o empregador, nem salário fixo ou garantia dos direitos trabalhistas, são consideradas atividades informais. Muitas pessoas trabalham nessas condições devido à dificuldade de encontrar emprego com carteira assinada. São considerados informais os trabalhadores autônomos que não pagam impostos regulamentados por lei. No meio rural brasileiro, grande parte das atividades é realizada informalmente. Por exemplo, são comuns os acordos verbais para o trabalho da colheita em determinada época do ano. Depois, os trabalhadores são dispensados. O trabalho doméstico geralmente é realizado de maneira informal, como é o caso de diaristas. Porém, também pode ser realizado formalmente com pagamento de salário e garantia de direitos. O trabalho infantil. No Brasil, é proibido o trabalho infantil, aquele exercido por crianças e adolescentes com menos de 16 anos de idade. O Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, criado em 1990, é uma lei cujo objetivo é garantir os direitos das crianças e aos adolescentes. Segundo o Estatuto, as crianças têm o direito a brincar e a estudar, e não devem trabalhar. Embora seja ilegal e o poder público tenha buscado combatê-lo, o trabalho infantil ainda ocorre no território brasileiro. Em muitos casos, as crianças trabalham para o sustento da família. Isso reflete a grande desigualdade social no país. O trabalho infantil é um problema social gravíssimo, pois prejudica o desenvolvimento das crianças. Mais da metade das crianças que trabalham concentra-se no meio rural e dedica-se principalmente à atividade agrícola. No entanto, nas cidades também é comum ver crianças trabalhando. Desenvolvimento tecnológico e trabalho. As técnicas são um conjunto de modos de produzir mercadorias ou oferecer serviços. Elas passam por transformações em função das inovações e são necessárias para todos os tipos de trabalho. Nos dias de hoje, o trabalho está quase sempre associado ao constante desenvolvimento de novas técnicas. Além do aumento no ritmo de trabalho e da substituição de parte da mão de obra humana por máquinas, o desenvolvimento tecnológico e científico propiciou o aumento da produção industrial e das trocas comerciais, fez surgir novas profissões e provocou o desaparecimento de outras, tornou ainda mais necessária a qualificação profissional e possibilitou o trabalho à distância e novas formas de organização do trabalho. Por hoje é só, pessoal. Espero que vocês tenham aprendido e até a próxima aula. Sim, calma aí, ela que terminou ali o vídeo, não fui eu não, tá? É mais para vocês entenderem, assim, a gente fez um resumo do que nós vamos ver nos próximos momentos aqui da nossa aula, nos próximos capítulos das nossas aulas aí, e um resumão ali da história ali na verdade, do que é trabalho. Acontece, gente, que o trabalho ele assumiu diferentes formas ao longo da história, de acordo com os modos de produção, e sendo assim, a sua compreensão e o entendimento não foram os mesmos em todas as épocas. Vocês viram ali no vídeo como que houve uma ascensão ali, né? Nas sociedades que adotaram os modos de produção escravista, feudal e capitalista, o trabalho ficou alienado, conforme a expressão teóricas dos teóricos marxistas, tá? Que o trabalho escravo e o trabalho servil não dignificam o trabalhador. Isso é muito claro. E com certeza o leitor tem conhecimento de que eles representaram em diferentes fases da história da humanidade. Deve conhecer principalmente como foi a escravidão dos negros africanos aqui no Brasil, gente, durante o período colonial e o Império. Também a gente deve lembrar das várias formas como eles se rebelaram, né, contra a exploração, e somente após muitas lutas e depois de várias gerações, muita luta e resistência, é que conseguiu, então, a libertação dessa opressão. O que algumas pessoas talvez não saibam, ou talvez não recordem, é que no início da industrialização, que é a segunda metade do século XVIII e a primeira do XIX, foi muito grande a resistência dos trabalhadores à transformação do trabalho em mercadoria, né? Porque antigamente era trabalho rural, então você fazia o quê? Você fazia troca, né? Eu trabalhava com o meu excedente, tá? E essa transformação
para a organização da produção em fábricas da sua mão de obra foi um pouco limitada, né? As pessoas não, se assustaram com isso. Esse trabalhador, ele havia sido, por exemplo, um artesão, um dono da sua força de trabalho, dos seus instrumentos e do seu tempo, um trabalhador rural. Já com a industrialização, ele passou a ter que se sujeitar a uma nova, incompreensível realidade, né? As regras impostas nas fábricas, os movimentos corporais impostos pelas máquinas, o controle de processo de produção externo, o ritmo do tempo marcado pelo relógio, tá? E não mais pelos ciclos da natureza, né? Aos salários estipulados pelos proprietários dos meios de produção, enfim. Antes, no trabalho concreto, autônomo, ou seja, aquele executado para si mesmo, o trabalhador sabia o que iria produzir, né? E o porquê que ele faria, e o que ele faria para produzir, e como que ele faria também a troca disso, que era antigamente chamado escambo, lá no comecinho. O meu excedente, eu trocava com você, eu plantava arroz, e você batata, a gente trocava, então, o excedente. O que sobrava para mim de arroz, eu trocava com a sua batata, que estava lá. Só que com a industrialização, ele passou a trabalhar para uma outra pessoa. Então, veio o capitalismo, né? O proprietário dos meios de produção. Esse tipo de exploração de trabalho, o Karl Marx, ele chamou de trabalho alienado. Ou seja, você vende a sua força de trabalho, a pessoa ela perde a possibilidade de projetar no produto as atividades do seu ato criador. É o empresário, ou seja, né, o dono da empresa, que assalaria, que define, que organiza o trabalho que deve ser feito e apropria-se da mercadoria que ele gerou, né? Então, durante essa transição do modo feudal para o modo de produção capitalista, a burguesia ela precisou criar uma ideologia de valorização do trabalho que convencesse o indivíduo a operar nas fábricas e se adaptar às novas condições de produção. Mas não foi com argumentos que se disciplinou o operário, não, tá, gente? Que resistia mesmo a esse sistema de produção, e sim com a perseguição e prisão para os que recusavam a trabalhar nesses novos modos. Imagina como que era naquela época, né? E olha só, quando eles não eram presos, eram feitos com a imposição de multas. Sabe aquelas pessoas que transgrediam, né? Que saía do regulamento, tal, saía da vigilância, tal, eles eram multados. E tínhamos, assim, supervisores que eram carrascos, verdadeiros carrascos. A gente ainda encontrou alguns no nosso dia a dia hoje, né? E são aquelas pessoas que estão com o olho o olho no peixe do no gato, como o pessoal fala, que é um olho nos trabalhadores e o outro no cronômetro. Ó, vamos trabalhar, né? O lerê, lerê. Não trabalhar, gente, significaria preguiça. Nossa, ser chamado de preguiçoso. Irresponsabilidade e vadiagem, tá? Em meio a esse regime de opressão, então o que aconteceu? Foi criando uma cultura de valorização do emprego. Então, isso passou a ter um peso importante na construção da identidade pessoal e social do indivíduo. Então, a sociedade via uma pessoa trabalhadora com outros olhos. Via uma pessoa trabalhadora dentro da sociedade, uma pessoa que está incluída na sociedade. Agora, como consequência, gente, o desemprego ele se tornou uma ameaça. Sim, uma ameaça não somente com a sua situação psicossocial, mas com a sua sobrevivência física. Atualmente, gente, considerando o enfoque do capitalismo, a perspectiva sobre a qual os empresários são vistos mudou bastante. Empresários agora são empreendedores que abrem seus negócios, instalam suas empresas, fazem elas crescerem, criam oportunidades de emprego e renda para que os trabalhadores contratam e promovam o desenvolvimento da comunidade, do ambiente em que você está, do ambiente em que você está inserido. Então, a partir de meados do século XX, a automação, a robótica, a microeletrônica e outras tecnologias, elas provocaram mudanças que interferiram também na constituição da identidade e do perfil do trabalhador. Isso porque se passou a exigir que ele se atualizasse e se adaptasse mais rapidamente às mudanças tecnológicas, e principalmente às exigências do mercado. Gente, o setor de serviços que se amplia cada vez mais hoje, ele exige uma melhor qualificação profissional, que é o que vocês estão fazendo aqui hoje. Enquanto o setor industrial valoriza trabalhadores mais participativos, que tenham a visão do todo o processo produtivo, sejam proativos e capazes de tomar decisões.
Então, o que a gente pede aqui, que eu falo para vocês? As competências que vocês devem desenvolver em si mesmos, né? Que nós vimos já. Quais são as competências que são necessárias para que você possa trabalhar? E uma delas é a proatividade. É você antecipar o problema, antecipar o que pode acontecer, tá? Então, nos dois setores, o que a gente estimula no indivíduo? O que a gente estimula no trabalhador, na pessoa do trabalhador? A intelectualização do trabalho, tá? E, consequentemente, a escolaridade. É o que vocês estão sentadinhos aqui participando. A qualificação profissional, olha só, um novo curso de comércio, logística, recursos humanos, não é isso? Marketing. E a formação continuada, ou seja, não podemos parar de nos formar, não podemos parar de entender, a gente não pode parar de fazer as coisas, a gente não pode parar de aprender. Conhecimento é meu, conhecimento fica com você. O conhecimento faz com que a gente cresça, né? O conhecimento é meu, é único, tá para mim ali, e ali eu posso ajudar outras pessoas e assim por diante, certo? O que é legal dentro da história do trabalho? A gente tem que entender o passado, viver esse presente e preparar um futuro muito melhor. A gente está falando de história. E o trabalho ele tem uma história, né? Uma história de luta, que a gente continua lutando, mas que a gente tem que entender que de passado, para às vezes a gente entender atitudes dos nossos pais, atitudes dos nossos avós, atitude de nossos bisavós, né? Vocês estão aí numa área da tecnologia, vocês chegaram numa hora boa da internet, né? Chegou numa hora boa de ter mais conhecimento aos seus pés aqui. Muita gente não teve o que a gente tem hoje. E isso tudo faz parte da evolução do ser humano, e a sua evolução, a minha evolução, a nossa evolução. Então, bora pro vídeo? Mais um para a gente falar um pouquinho de trabalho? Ok, bora lá. Vamos entender melhor? Deixa a vida me levar. Francamente, o emprego de segunda a sexta para trabalhar das 9 às 6 e a gente aqui nessa fila disputando uma vaga. Bom, mas é o horário comercial. No trabalho fim de semana, da carteira assinada, auxílio transporte e alimentação, tá no esquema. Meu, eu tenho um cunhado que é petroleiro, ele trabalha 15 dias no mês. Ele fica 15 dias numa plataforma e 15 dias em casa. Não é nada disso. Quando eles estão lá, aportados, embarcados, não tem moleza. É relação puxada, no mar, longe da família, sem poder abandonar o posto. Eu queria saber quem foi que inventou o trabalho. Bem, na verdade, quem inventou o trabalho fomos nós mesmos, os seres humanos. A partir da relação que estabelecemos com a natureza, nós fomos inventando formas de obter os recursos dessa natureza. E essa relação homem-natureza, ela foi se dando dentro da história. A história do homem é a própria história do trabalho. Se a história do homem é a história do trabalho, as ferramentas são parte integrante, insolúvel, inseparável dessa história. Homem, ferramentas, natureza, obtendo os recursos para a sua sobrevivência. Isso é o trabalho. Mas a relação dos homens não é só com a natureza. Os homens também se relacionam entre si. E nessa questão do trabalho, as ferramentas possibilitaram que a produção aumentasse. E quando a produção aumentou, alguns resolveram se apropriar daquilo que era coletivo. E começou a ter uma exploração do homem pelo homem. Essa exploração é um corte para trás, é a pré-história. Aí começou uma fase da história,
que vai o escravismo na antiguidade, depois vem o feudalismo na Idade Média, e isso vai evoluindo, e o homem das ferramentas parte para a máquina. É a Revolução Industrial, e com ela vem a maquinofatura, ou seja, as coisas produzidas pela máquina. Meu, fazer as coisas com máquinas é muito mais rápido. Então a gente tem que trabalhar menos e ganhar mais, certo? Pela máquina. Mas a máquina não trabalha sozinha. A máquina precisa do homem. E os homens que vão trabalhar nas máquinas serão os trabalhadores, os operários. E com a maquinofatura começou a exploração da mão de obra operária que trabalha nessas máquinas. A Revolução Industrial marca então um novo tempo da história da humanidade. Mas essa produção industrial também trouxe consigo aquilo que chamamos de o progresso. E isso quer dizer fartura, ou seja, se produzia muito mais do que antes. Essa maior produção do que antes possibilitou uma vida melhor de todos aqueles que estavam em torno dessas indústrias, dessas cidades. Então nós temos, de um lado, o progresso, a fartura e, de outro lado, o aumento da exploração dos que trabalham. A movimentação, essa luta da classe trabalhadora, foi conquistando leis, foi conquistando espaço. O trabalhador começou a se meter, inclusive, na política. As conquistas foram sendo feitas pouco a pouco. Meu, como devia ser a vida sem CD, sem DJ, sem spray? Não devia ser fácil a vida de um artista na época da Revolução Industrial. Mas trabalho, progresso, isso aí é uma parte da relação do homem com a natureza. Essa coisa também fez surgir outros desenvolvimentos. A ciência é uma delas. Tudo isso foi trazendo com que a ciência, a técnica também evoluísse. As artes, de um modo geral. A música podia ser gravada, cinema, televisão e assim por diante. Podemos observar um progresso em todas as áreas da atividade. Mas isso agora é uma outra história, para um outro momento. Ué, acabou a história do trabalho? E nós? E essas coisas todas? Não, você não entendeu. Eles mostraram tudo direitinho até um certo ponto. Mas os tempos modernos são uma outra história. Vamos fazer o seguinte? Vamos apertar o botão de novo? Vamos. Essa outra história é a história do trabalho durante o século passado, século XX. E ela é uma história bastante movimentada. Nos primeiros anos do século, existem muitas greves, muitos movimentos, muitas manifestações e, pouco a pouco, os trabalhadores vão conquistando, uma série de direitos. A regulamentação da jornada máxima de trabalho, o fim de semana remunerado, o direito a férias, a licença maternidade. Todas essas vão sendo conquistas que, pouco a pouco, os trabalhadores vão conseguindo. E esse início de século, ele também é marcado por um conjunto de transformações no processo de trabalho que tem a ver com a transformação da base tecnológica, que é baseada na tecnologia eletromecânica, que vai acabar dando origem a alguns tipos de empresas à linha de montagem, Quer dizer, aumenta brutalmente a produtividade e isso permite uma produção em massa. Nós temos também as duas guerras mundiais, especialmente a Segunda Guerra Mundial, ela vai ter um efeito muito grande no mercado de trabalho no sentido de fazer com que a mulher entre no mercado de trabalho porque os homens vão para a guerra, Esse novo quadro que se abre depois da guerra, ele é extremamente favorável ao desenvolvimento da economia. São anos de um enorme desenvolvimento do capitalismo, que são chamados pela literatura clássica dos 30 anos gloriosos. Esse momento
que se abre nos anos 70, aquela tecnologia eletromecânica, que é uma tecnologia rígida, ela começa a se mostrar inadequada. Então, esse momento coincide com o surgimento de uma nova base tecnológica, que é a tecnologia microeletrônica. Essa nova tecnologia microeletrônica, ela é baseada no desenvolvimento do computador. Show! Uma grande transformação tecnológica que vai fazer todo um rearranjo. Esse rearranjo ele está baseado num processo de globalização que também, de certa forma, é facilitado pela tecnologia microeletrônica, que permite, né, uma facilidade das comunicações que não era possível com a tecnologia anterior, e isso tem a ver muito com a questão da internet, porque a internet permite a comunicação de qualquer ponto da Terra em tempo real, né? Ou seja, eu posso estar me comunicando aqui, né, ou escrevendo aqui, e uma pessoa está recebendo essa informação na China, na Tailândia, na Noruega. A internet adiantou a vida da gente para aprender as coisas. Meu, isso é que é revolução. Cantar Rap em Marte. E vai levar também a uma reorganização empresarial, né? As empresas deixam de ser aquelas empresas que seguiam um modelo fordista, né? Aquela fábrica enorme, né? Por exemplo, a Volkswagen nos anos 60, 70 no Brasil tinha 30 mil, 40 mil trabalhadores, era uma cidade. Hoje tem 7 mil, 8 mil por aí, né? Quer dizer, não existe mais aquelas empresas imensas. O que as empresas começaram a fazer? Elas começaram a terceirizar cada vez mais, quer dizer, em vez de ter todos os trabalhadores dentro da empresa, ela enxuga a empresa, mantém ali dentro só os trabalhadores que participam daquelas fases mais importantes do processo, e ela externaliza, põe para fora tudo aquilo que é acessório ou que não é considerado a sua atividade fim. O mercado de trabalho ele foi profundamente afetado por essas transformações. E eu acho que nesse quadro que nós temos, não há dúvida de que a busca de adequação, né, a esse quadro de trabalho por parte dos ingressantes é uma coisa que tem que estar muito presente. Ah, legal. Você gostou? É, filme legal, né? Dá até vontade da gente botar a mão na massa. Mas sabe como é? Deixa a vida me levar. Ah, como é que é? Deixa a vida me levar. Meu destino é ser estar. Tá entendendo? Mas você vai viver do quê? Só se virar cantora famosa. Esse mundo do trabalho é mesmo fascinante. Eu gosto muito, eu acho que vocês também gostam bastante, é muito bacana, né, pessoal? Gente, trabalhar é bom, né? Não poder trabalhar é o grande temor do nosso tempo, até mesmo por conta das crises de desemprego que têm ocorrido nas últimas décadas, em nível internacional, mas esse processo de distanciamento social que está deixando que a gente está vivenciando agora. Daí o empenho das pessoas atualmente em se qualificarem profissionalmente e se atualizarem, que é o papel que vocês estão fazendo aqui, com novas leituras, novos cursos, novas graduações, novas pós-graduações, ampliando assim, vocês ampliam assim todo o potencial profissional de vocês e que gera o quê? Uma competitividade no mercado de trabalho. E você acaba se protegendo, porque dessa forma a gente se protege das ondas de desemprego. Sim, uma vez que vocês estão aqui sentadinhos, né, na base do conhecimento, buscando as informações, a gente tem que ter essa resposta. Trabalhar por quê e para quê? Exatamente para isso, para ser um cidadão modelo, para mostrar para os outros. Não, você tem necessidades básicas, você tem as suas necessidades, você tem o seu crescimento, você faz parte dessa evolução. Então, quando a gente fala da história, e a gente viu agora essa
essa passagem histórica, desde lá dos primórdios, né? Desde a gente fazer a troca, e até agora uma nova revolução que a gente está trazendo agora, que é a revolução do digital, né? Então faz com que a gente perceba o quanto nós precisamos um dos outros e o quanto a gente tem que sempre ir em busca de conhecimento, certo? E para isso, gente, o que acontece? Além de trabalhar o porquê e para quê, para você trabalhar, você tem que ter ética, cidadania e deveres do trabalhador. É isso que nós vamos ver agora. Sim, trabalhar faz parte, mas tem que ter essa ética toda, tudo bem? Então, vamos lá. Se nos sentimos desmotivados e com a autoestima muito baixa, porque nós não somos valorizados, os nossos direitos não são respeitados, a gente deve utilizar os meios para aproveitar as oportunidades para reverter tal situação. Reivindicando, defendendo juridicamente nossos direitos, aprimorando-nos, né? Ou procurando outras organizações, outras empresas que nos ofereçam melhores condições de trabalho. Até mesmo, se houver oportunidade, abrir o nosso próprio negócio, ou seja, você ter o prazer de ser um empreendedor, onde você pode empreender na empresa do outro ou empreender no seu próprio negócio. Entretanto, gente, o trabalhador cidadão também tem deveres, certo? E o que não podemos é agir de forma descuidada em nossa vida profissional, pois nós somos responsáveis pelas consequências dos nossos atos, dos nossos descuidos, tanto sobre nós mesmos como sobre os outros. Aí está aí a chamada responsabilidade. Por isso, como trabalhadores, nós devemos estar sempre questionando, nos questionando, né? E também nos avaliando, fazendo a autoavaliação sobre determinados aspectos, de modo que a gente possa se comportar sempre de acordo com os deveres que foram impostos para a gente, que foram nos orientados, né? Pelo princípio da ética profissional. E conforme os valores também da cidadania organizacional. Ok? Então, vamos ver aí um pouquinho e rapidamente quais são os deveres do trabalhador. Nós não vamos falar em direitos ainda, tá? Vamos falar primeiro em deveres. Bora pro vídeo? Então, vamos lá. Bora pro vídeo. E os deveres do trabalhador? São as obrigações em que o funcionário ele deve cumprir, ou seja, ele tem que prestar o serviço com zelo e dedicação. E quais são esses deveres em que o funcionário ele deve ter com a empresa? Ele tem que trabalhar com dedicação, zelo, atenção e boa-fé, cumprir com suas obrigações, sempre chegar na hora certa, o respeito com os colegas, fazer exames diretamente para ver se está bem, enfim, entre outros deveres em que o funcionário ele deve cumprir. Bacana, né? Vamos lá. Respeitar os chefes, os colegas, ser fiel aos segredos da empresa, manter sempre limpos os ambientes que você utilizar. Exatamente, gente, esses são os principais deveres que vocês têm enquanto colaborador, enquanto não só dentro da empresa em que você presta serviço, mas também na empresa, na sua empresa, tá bom? Isso aí é primordial, esses são os deveres aí do trabalhador. Mas assim, gente, quando a gente faz a nossa autoavaliação, a gente precisa fazer algumas perguntas para nós mesmos. Sim. Vamos refletir? Então, vamos lá. Eu trouxe algumas questões aqui, porque vocês sabem, toda a aula a gente traz aí algumas perguntas, né, para vocês refletirem, e eu gostaria que vocês printassem a tela ou anotassem. Eu vou deixar o tempo aqui para vocês anotarem ou printar a tela da pergunta. E eu quero que vocês, eu peço por gentileza que vocês façam uma reflexão sobre cada questionamento que a gente vai trazer aqui agora. Ok? A gente viu a história rapidamente aqui, é óbvio que vai ter assuntos aqui que nós vamos esmiuçar, né, mais para frente, mas a história em si, ela traz resultados daquilo que a gente faz, né? Então, o que nós vamos ver agora? Primeira pergunta aqui, tá? Questões que devemos fazer para nós mesmos. Primeira, como lidamos com os instrumentos e com os recursos físicos que usamos em nosso trabalho?
seja produzindo algo concreto ou prestando serviços. A gente acabou de falar dos deveres do trabalhador. Aí a pergunta que eu gostaria que vocês levassem aí agora para casa e fizessem essa reflexão. Nós somos cuidadosos? Nós somos sensatos e prudentes ao usá-los? Olha aí, a pergunta boa essa, né? Vamos lá, dentro desse questionamento ainda, nós compreendemos a importância de evitar o desperdício, o estrago e a destruição desses materiais? A gente precisa ter consciência de que houve um investimento ali, naquele notebook, naquele celular que a empresa te dá, na caneta. Sim, na caneta que você escreve, né? Todo o material ali. Nós temos consciência de que os recursos naturais podem se esgotar e de que economizar os custos permite a diminuição dos preços e o aumento dos salários? Vamos trazer uma prática para isso? Vamos lá, você está numa sala, você está em duas salas. Uma sala está com a luz acesa e a outra, as duas salas estão com a luz acesa. Se você não está nos dois ambientes, o que você faz? Apaga a luz. Gente, é um gesto simples de economia. Apague a luz. Para que eu vou ter todas as luzes de todas as salas acesas? Quando você for fazer a análise da sua conta de energia, principalmente lá com o nosso líder, com a nossa liderança, na hora que você for pedir um aumento de financeiro, né, aumento de salário, você pode até justificar o seu aumento da economia que você está fazendo mediante a conta de luz que você levou e disse, olha quanto que a gente vem economizando aí. Quer dizer, então a empresa pode lucrar mais, tá? Outra coisa importante, nós sabemos que a qualidade do nosso trabalho depende também do bom estado e do funcionamento do quê? Do material que você usa, dos instrumentos que são lhe dados para você trabalhar, né? E também, quando você utiliza uma matéria-prima que você vai operar, você tem também que tomar conta daquilo. Você tem essa ciência? Passamos por isso a ficar atentos aos materiais de que esses instrumentos são feitos e a seu funcionamento para empregá-los de forma adequada. Se você está trabalhando numa empresa na qual você tem o seu setor e você precisa desenvolver essa matéria-prima, você está segurando ali o desperdício disso? São essas perguntas, gente, que está associada aos meus deveres enquanto, lembra lá, cidadão cuidador do meio ambiente, cidadão consciente de que meu dever é cuidar, lembra? Sempre que a gente fala de cuidar da vida, certo? Vamos lá agora, uma segunda situação. Qual a atenção que damos à qualidade do que oferecemos aos consumidores, clientes ou usuários? Nossa, agora para quem já tem aí o trabalho, né? Para quem já tem a empresa ou já presta serviço ali. Nós estamos falando de pessoas, estamos falando de um ser humano que está do outro lado do balcão, que está do outro lado do guichê, que está do outro lado dos meus pares, que também são os meus clientes. Então, nós sabemos... Ou melhor, sabemos que devemos tratá-los da mesma forma que gostaríamos de ser tratados? Eu penso assim, se eu vou fazer um bolo, eu vou fazer um bolo como se eu estivesse fazendo um bolo para mim. Né? O meu cliente, eu tenho que me ver como cliente do cliente. Sabemos que devemos ficar atentos às condições de higiene, de segurança necessárias, tanto para a preparação de um produto, quanto para a prestação de um serviço? Você vai fazer um bolo, você vai fazer uma pipoca, né? E como é que estão os produtos que você comprou? Os produtos, eles estão na validade? Né? E na prestação de serviço? Eu estou preocupado com o meu cliente? Em prestar um bom serviço, em ser atencioso, em cumprir horário, cumprir metas. Dentro disso, nós seguimos as normas de qualidade na produção?
Nós temos lá uma pessoa que está observando isso para a gente? Se está dentro daquilo que realmente eu proporcionei, se o produto que eu estou dizendo que vou entregar está com essa máxima da qualidade. Qualidade hoje, gente, não é mais competência, não, ela tem que vir com você. A gente pode ter que nascer com a competência. Tem que nascer com a qualidade. Outra coisa importante, considerando o tipo de produto que a gente oferece, nós caprichamos na durabilidade desse produto? No conforto, na clareza, na estética, no aroma, no som e no sabor? Como é que você está avaliando esse produto que você está desenvolvendo? Como é que você oferece? Você capricha na embalagem? Você vende sabonete artesanal, um exemplo. Como é que é o acabamento desse sabonete? Como é que você melhora a qualidade desse sabonete para a pessoa? Como é que você faz isso? Você capricha? Durabilidade, as coisas são feitas para acabar muito, muito rápido. Então, como que você está desenvolvendo o seu produto? A estética, né? O aroma, gente, o sabor das coisas tem que estar claro. Nós separamos as falhas que encontramos ou informamos aqueles que devem fazê-lo para que o produto ou serviço corresponda ao seu protótipo? Nós sugerimos ou indicamos maneiras para melhorar a qualidade do que a gente produz? Deve ter um monte de ponto de interrogação na cabeça de vocês, né? Observamos se o trabalho realizado por outros e do qual dependemos para fazer o nosso com qualidade está sendo desenvolvido com o mesmo cuidado? Ou seja, a outra pessoa que começa a desenvolver aquele produto e termina em você, está chegando com a mesma qualidade que você vai fazer a apresentação, você vai fazer a finalização desse produto? Depender do outro é complicado, não é? E se o outro não está fazendo esse trabalho de forma com maestria, o que você está fazendo para melhorar isso? Hoje vocês vão realmente ficar muito reflexivos. Uma outra pergunta, dentro aí, vamos lá, vamos falar de comportamento. Como nos comportamos considerando a importância de nosso trabalho e sua repercussão, tanto no ambiente em que ele se desenvolve, quanto na vida em sociedade? Então, vamos lá. Nós estamos conscientes de que tudo de que dispomos é resultado de um trabalho coletivo e, portanto, dos esforços de muitas outras pessoas que aplicaram suas energias, competências, vontade e tempo para oferecer algo à comunidade? Ou seja, o trabalho em equipe está sendo feito de forma justa? Todo mundo está desenvolvendo o trabalho junto? Nós temos consciência de que somos um elo nessa cadeia de energias e intenções que permite a sociabilidade e garante a sobrevivência e continuidade da nossa espécie? Estou preocupado com isso? O seu serviço, o seu produto, gente, quando a gente desenvolve, a gente tem que imaginar que tem um outro ser humano do lado de lá que vai receber e que vai propagar. Quando a gente se dá conta de tudo isso, a gente atua de forma responsável? A gente trabalha a nossa responsabilidade? Outra pergunta. Sabemos que quando falhamos, podemos causar danos físicos ou morais, prejuízos materiais, desconforto, descontentamento, né? Comprometimento do patrimônio e da imagem das pessoas, categorias profissionais, marcas e organizações? A gente tem essa ciência de que a minha ação, ela pode resultar nisso? Ok? Vamos lá, mais para frente. Nós respeitamos o ambiente, conservando a natureza e evitando a poluição? Exigimos o mesmo comportamento de todos? Ou é só você que faz isso? A gente tem que compartilhar isso.
Nós reconhecemos a importância de aprender mais e nos atualizar para melhorar a nossa prática profissional e das pessoas que estão ao nosso redor. Eu tenho uma frase muito bacana da administração que a gente fala assim: nós somos a média das 5 pessoas nas quais a gente convive. Então, qual é a qualidade de pessoa que você está trazendo para perto de si? Com certeza, na maioria das vezes, eu quero o respeito, meu respeito começa, meu direito começa quando termina do outro. O ambiente que você está trabalhando, o que você faz com esse ambiente? Você tem uma atitude positiva ou uma atitude negativa desse ambiente? Você faz com que esse ambiente ele seja agradável ou desagradável? Eu, particularmente, detestaria trabalhar do lado de uma pessoa mal-humorada. E de uma pessoa que não reconheça que ela tem uma limitação e que ela precisa se desenvolver. Nós somos criaturas de hábito. Criaturas de vários hábitos. E que esses hábitos, eles podem ser mudados, eles podem ser transformados. O comportamento é possível a nossa transformação. O comportamento é possível a gente fazer uma diferença. Certo? Então, a gente tem que aprender a reaprender sempre. Vamos lá. Qual a nossa disposição para trabalhar em equipe de forma cooperativa, oferecendo e recebendo ajuda, dividindo responsabilidades, respeitando direitos e compartilhando poder e sucesso? Nossa, professora, que pergunta pesada, né? Também acho, mas vamos lá. Dentro dessa pergunta, o que nós vamos trazer como nossa reflexão? Nós reconhecemos o valor da contribuição de cada um em nossa equipe de trabalho? A gente está preparado para reconhecer que aquela pessoa está nos ajudando? Eu vou repetir uma coisa que eu já falei em outros vídeos. Assim, você pode fazer 999 coisas certas. Se você errar a milésima, a pessoa simplesmente varre da história as 999 coisas certas que você fez. Então, a gente tem que saber reconhecer o valor da pessoa. A gente tem que saber reconhecer o valor que ela tem desenvolvido para você. Então, vai uma pergunta em cima de reconhecimento. Nós expressamos esse reconhecimento elogiando esforços e talentos dos demais, orientando-os, indicando caminhos que os façam melhorar? Não é apontar o dedo, olha, você fez errado. Não, o reconhecimento aqui é elogiar, bater palma mesmo, falar do sucesso da pessoa. E é claro, pedir permissão. Outra coisa importante que eu venho aprendendo ao longo da minha vida, eu vou passar isso para vocês. E vamos lá, tem uma frase bacana, né? Elogie em público, critique no privado. Elogie em público, chame atenção no privado. Ok? Sempre. Essa aí é uma frase de praxe. Tá? Então, o que eu venho aí fazendo e vivenciando ao longo do tempo é isso. Você deve reconhecer as pessoas. Você deve reconhecer as pessoas que estão te ajudando no seu crescimento, que está fazendo com que você cresça, porque uma vez que ela cresce, você também cresce. E a empresa, consequentemente, também cresce. Certo? Quando a gente fala de elogiar os talentos, viu, gente? De orientar, que eu ia falar agora. Orientando-os e indicando caminhos para que as pessoas possam fazer o seu melhor, dar o seu melhor. É isso que eu ia falar. Você tem que pedir permissão para a pessoa para que você possa dar esse feedback para ela. Não é você chegar apontando, olha, fulano, você fez isso, você fez aquilo. Eu aprendi isso ao longo do meu período aí dentro da área de gestão de negócios, da área que eu trabalho. Peça permissão sempre. Se você vê que um dos seus colegas de trabalho, que está na equipe,
não está se esforçando, não está... E você tem que dar o feedback para ele, porque o feedback, gente, ele pode ser tanto positivo quanto negativo, porque não pode passar a mão na cabeça. Então, você vai chegar na pessoa e vai falar. Um exemplo. Olá, fulano, eu gostaria muito de te pedir permissão para dar um feedback sobre determinado assunto. Aí a pessoa vai falar, pode falar. Aí, então, se ela permitiu, então você pode falar. Da mesma forma que vai ser o contrário também, né? Se a pessoa chegar em você e falar, oi, eu gostaria de dar um feedback, você me permite? Permita-se, porque uma vez que a gente permita o que o outro fale da gente, a gente consegue mudar. Tem muita gente que leva muito para o lado pessoal. E quando leva para o lado pessoal é ruim, porque a pessoa não cresce. Então, nesse momento, você tem que ter uma competência muito bacana, uma competência que eu falo bastante também, que é a resiliência. É saber virar a página. Virou a página, você cresce. Outra coisa importante, você pede opinião e a colaboração quando você precisa de ajuda? Ou você quer fazer tudo sozinho? Como que você trabalha aí? Dentro da ética da cidadania que a gente está falando aqui do trabalho. Você pede essa ajuda? Se você não pede, a partir de hoje, passe a pedir. Divulgamos informações e conhecimentos que possam ajudá-los? Quanta reflexão! Estimulamos o seu desenvolvimento, sua autonomia e o seu protagonismo? Ficamos atentos às condições de segurança e salubridade do ambiente que partilhamos com os outros e também as maneiras de preservar nossa saúde e a dos demais? Se você trabalha numa indústria química, você está lá se cuidando, vendo qual material que você está usando e pensando no outro também? Você está cuidando do seu desenvolvimento? Você é uma pessoa autônoma? Uma pessoa de decisão? Se não é, vamos lá. Vamos trabalhar isso também. Seja protagonista da sua própria vida. Seja dono do seu resultado. Ao tomarmos os cuidados, a gente exige que os outros também façam. Para que toda a comunidade seja respeitada, a gente faz isso. Na hora que a gente partilha tudo isso, a gente exige que o outro também faça. A nossa interação com a realidade, através do trabalho, tem sido a favor da boa qualidade de vida? Eu estou olhando isso com qualidade. E o que é qualidade de vida, gente? Não é se escravizar para trabalhar. Não é trabalhar aí 20 horas e chegar no final do dia e estar lá todo estrupiado, não. Qualidade de vida é você pensar em mudanças de hábitos que você possa proporcionar um ambiente agradável para você e para sua família. Porque antes do trabalho a gente tem a família. Que é a família que a gente subsídia. Né? A família que a gente sustenta. Certo? Então pense em tudo isso que eu trouxe para vocês. Realmente é para pensar no que é o trabalho. E respondam essas perguntas para vocês mesmos, né? Responda ainda melhor, que eu falei. Trabalhar para quê? Trabalhar por quê? Se você deve estar dando risada aí, falando, trabalhar por quê? Não quero trabalhar não, né? Trabalhar para quê? Para conseguir meu iPad, meu celular de última geração. Eu fico imaginando que vocês devem estar anotando aí o que vocês devem observar para o porquê de trabalhar e o para que trabalhar. Então, gente, esses questionamentos que eu trago para vocês hoje, espero que vocês tenham aí fotografado cada uma dessas questões que nós colocamos realmente para que vocês possam refletir sobre o mundo do trabalho, o mundo de desenvolvimento, um mundo onde ele está cheio de oportunidades para vocês, para mim, para os demais, né? Basta você querer. E uma vez que você não para de ir em busca do conhecimento, você vai chegar longe, você vai chegar no sucesso. E é aquilo que a gente tem que responder, né? O sucesso. O que é o sucesso para você? Para algumas pessoas, o sucesso é ter um carro zero,
Para outras pessoas, sucesso é terminar a faculdade, fazer uma faculdade. Tem pessoas que o sucesso é o dinheiro. Tem gente que o sucesso é a família. Então, tomem cuidado, porque o sucesso é seu. Então, só você sabe o que é sucesso para você. E não adianta você querer colocar ou impor o seu sucesso para os outros. Às vezes as pessoas falam assim, se fosse eu, fazia dessa forma. Então, mas você não é a pessoa. E a gente tem que respeitar as tomadas de decisões da outra pessoa. A gente tem que tomar cuidado, porque a gente tem mania de tomar posse das situações que não nos pertencem. Não é meu aquilo. Certo, pessoal? Tudo bem, então? Ficamos combinados assim? Essas 4 perguntinhas que vocês fotografaram aí, eu acredito que vocês vão ter bastante o que pensar, porque o mundo do trabalho é um mundo bacana, é um mundo de felicidade, né? Eu gosto muito de trabalhar, eu trabalho desde, só contar aqui para vocês, meu primeiro emprego, eu tinha 15 anos com carteira assinada, né? Eu tive a oportunidade de ter um mentor na época, era meu professor de informática, na época, a gente fala época, parece ter uma idade assim absurda, né? Mas vamos lá. E eu tive a oportunidade de conhecer pessoas que me ajudaram muito, e é o que a gente faz hoje, ajudando pessoas aí no seu desenvolvimento, no seu crescimento. Eu espero ter contribuído com vocês nessa aula de hoje. E eu tive essa oportunidade há muito tempo atrás, com carteira registrada aos 15 anos, mas eu gostaria muito de ter aberto um restaurante naquela época, sabe? Eu já tinha a mente empreendedora. Meu pai que falou, não, tem que ter carteira assinada, porque tem que não sei o quê. Hoje eu falo para minha filha, você vai registrar o teu MEI. Escolha a tua profissão. Um outro conselho que eu vou dar para vocês, tá? Procure a profissão que vocês possam ser dono dos seus negócios, mas se tiver que empreender na empresa do outro, gente, não tem problema nenhum, tá? Isso é tranquilo. Vocês viram a evolução aí e como que sumiram profissões e tem profissões aparecendo agora. Mas eu falei para minha filha, registre o seu MEI, o seu microempreendedor individual e já vai para o mercado de trabalho. Faça, estude, trabalhe, sim, mas faça as coisas acontecerem para si mesmo. E na época, quando eu fui, né, meu pai falou, não, que abrir restaurante, não vai dar dinheiro isso não. Olha, se eu tivesse aberto meu restaurante, eu estaria hoje aí com uma rede de restaurantes. Sonho, a gente tem que ir lá. Mas eu estou muito bem, eu gosto do que eu faço, amo o que eu faço, e isso é o principal. Faça o que ama, tá bom? Vamos então agora para os nossos finalmente. Como sempre, a gente termina a nossa aula com uma frase de sempre uma pessoa bacana. Hoje eu trouxe o Guilherme Ávila, e eu, assim, sou apaixonada, e eu gosto muito dessas frases de trabalho, e eu trouxe essa para você. Então, vamos lá. Coloque seu coração, mente e alma, até mesmo nas menores coisas que você fizer. Esse é o segredo para o sucesso. Ai, pessoal, gratidão a todos. Eu sou a professora Elisângela Souza e este foi o conteúdo deste vídeo e até a próxima. Tchau, pessoal.